Oi, pessoal. Bom, vamos começar mais uma aula. Hoje tratando, né, a gente já na última aula tratou um pouco sobre o processo de industrialização e agora a gente vai tratar um pouco de quais foram os países pioneiros nesse processo e também quais foram os países que chegaram à industrialização um pouco mais tarde, que é o que a gente chama de industrialização tardia. Então, como a gente já viu, né, a própria história aborda isso bastante, o grande pioneiro do processo de industrialização foi o Reino Unido, né? Então a gente tem aí o Reino Unido e os Estados Unidos. Vamos começar tratando agora pelo Reino Unido, né? E por que o Reino Unido? Quais eram as condições políticas, econômicas, sociais, naturais, que criaram todas as condições positivas para que o país se desenvolvesse dessa forma, né? A Inglaterra, né, o Reino Unido em si, ele tinha, o que ele conseguiu, né? Ele, em 68, né, o Reino Unido ele passou a ser a monarquia mais antiga do mundo, né, parlamentar, né, eles têm um primeiro-ministro, eles não têm presidente. E, bom, a figura real, né, ela perde a importância política, né, o poder político, na verdade, e se torna mais ali uma questão de imagem, né, da manutenção daquela ideia de príncipes e princesas. E a burguesia mercantil, né, ela passa a controlar o Estado, né, usando, né, ali essa artimanha para poder alcançar seus objetivos econômicos, né. Então, e principalmente a Revolução Burguesa, né, ela é fundamental para a grande eclosão da Revolução Industrial, né. Bom, então o Reino Unido ele conseguiu de uma forma muito eficaz acumular reservas, né, fazer o acúmulo de reservas que foram fundamentais para esse processo de industrialização. Então, assim, no Reino Unido, mais do que em qualquer outro país, a acumulação de capital ela foi muito eficaz, ela foi muito intensa, né? Então, ela foi muito bem dividida para a instalação das indústrias, para a ampliação das redes, do transporte, da extração de recursos, né? Então, todos esses fatores forneceram todos os avanços técnicos necessários para que ele se estruturasse enquanto potência industrial. Além de possuir, né, as grandes reservas de carvão mineral, né, que essenciais para esse processo, né, eles tinham disponibilidade de matéria-prima, né, energia, acúmulo de capital e os avanços tecnológicos, né. Então, e o que faltava, né, para conseguir de fato fechar esse ciclo que realmente iria fazer com que o processo de industrialização fosse tão bem sucedido? Faltava mão de obra, né? Então, o que acontece? No final do século XVII, né, os camponeses foram submetidos a uma lei chamada Lei de Cercamentos, né? Lei de cercamento nada mais era do que a privatização da terra, né? Então, existia uma substituição da atividade agrícola, né, pela atividade industrial, né? Então, assim, a atividade agrícola passou a ser basicamente voltada para atender a atividade industrial. Então, por exemplo, a criação de carneiros era basicamente voltada para fornecer lã para a indústria têxtil, né? Então, essas massas de camponeses, elas foram para a cidade, né, sem condições, e viraram essa mão de obra, né, que a indústria necessitava para, de fato, ascender, né? Então, ela se torna esse proletariado urbano, essa classe trabalhadora urbana, né? E aí surge, né, por uma relação de assalariado não justa, né, injusta, principalmente pelo que a gente conhece como o trabalho não pago, né, a mais-valia. Bom, grande parte dessas indústrias, né, elas
foram instaladas no que se chama as regiões negras, né, da Inglaterra, principalmente, que é onde existiam as grandes jazidas de carvão, né? Então você gastava menos com o transporte do carvão, por exemplo. Entre essas regiões está Yorkshire, o País de Gales, Midlands e outros, né? E cada região ela tinha ali o seu carro-chefe, né? Então, por exemplo, Yorkshire era principalmente as indústrias têxteis, né? Por conta da lã e do algodão serem usados enquanto matéria-prima. E aí, com o desenvolvimento da máquina a vapor, na verdade, com as indústrias de base, como as siderúrgicas, né? A máquina a vapor, as locomotivas e os navios foram tomando espaço, né? E também pelo fato, né, de que a Inglaterra sempre foi conhecida como rainha dos mares, né? Pelo grande potencial da existência dos portos marítimos e fluviais. Mas o que aconteceu, né? O tempo passou, né? Londres, né, sempre foi uma aglomeração urbana e industrial da Inglaterra e com um grande mercado consumidor. Foi bem favorável à instalação das indústrias menos dependentes de matéria-prima, né? Só que a Inglaterra começou a fazer uma realocação, né, das indústrias, na verdade. Então, as cidades do centro-sul da Inglaterra passaram a abrigar as indústrias mais novas e modernas. Então, até o século XX, né, o Reino Unido ele era o grande líder da industrialização, né? Apesar de que ainda hoje é um grande líder nesse processo, ele perdeu a força que tinha no sentido econômico e político, né? Porque simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo dos outros países, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França, mesmo tendo crescido ainda após a Segunda Guerra Mundial, né? Isso atinge por conta de alguns setores que entraram em decadência, né? Essa decadência ela atinge o Reino Unido de uma forma desigual. Então, como a indústria têxtil, siderúrgica, né, que antes eram as maiores do mundo, né, então elas tiveram essa decadência. Mas ainda existem setores bem dinâmicos, né, como o setor petroquímico muito forte, o nuclear, né, e que tudo é apoiado, né, pelos Estados Unidos. Nas regiões que a gente falou que eram as regiões negras, né, que tinham acesso direto às jazidas de carvão, o que ocorreu foi um processo de desindustrialização e desemprego, né? Então, e essas regiões passaram a liberar os imigrantes pro sul, né? Então, isso ocorreu por conta da concentração de renda, né? Principalmente pela concentração de renda que é o resultado das políticas neoliberais da primeira-ministra Margaret Thatcher, né, que foram adotadas por ela e que prejudicaram toda a proteção social que antes era oferecida pelo Estado, né, que era mantida pelo Estado. Mesmo com essa decadência, né, e com o custo social muito elevado, essas políticas neoliberais elas ainda atingiram seu objetivo, né? Então elas reduziram o papel do Estado na economia, né? Então, portanto, muitas empresas que são do Estado elas acabaram sendo privatizadas, né? Entre elas está a British Airways, que é o carro-chefe do setor aéreo, né? da Inglaterra. Com os Estados Unidos, que foi uma colônia inglesa, né? O seu processo de industrialização ele inicia por volta de 1840, né? Antes da Alemanha, da Itália e do Japão, né? E se tornou aí nessa grande potência, né? O país mais influente do mundo, no setor industrial, militar, econômico, cultural e político, né? Então, mas como que se torna isso, né? Como que uma colônia, né, colonizada pelos ingleses, espanhóis, franceses, se tornaram essa grande potência?
Bom, como eu já disse, né, o território americano ele foi colonizado por espanhóis, franceses e ingleses, né? Então, a primeira colônia formada pelos britânicos no norte da América foi Jamestown, na Virgínia, em 1607. E depois eles romperam, né, ligações com a metrópole, enquanto já havia sido constituída 13 colônias. Né? E é por isso que a bandeira norte-americana ela possui 13 faixas horizontais, né? E no canto superior ela possui 50 estrelas, representando a federação atual. Após a independência, né, a Constituição americana ela foi promulgada em 1787, está vigente até hoje. E após a independência, eles iniciam um intenso processo de expansão territorial, né? A expansão territorial rumo ao oeste americano, né? Então, é o que se chama de uma fase de um imperialismo interno, que a gente vai ver para frente que não existia anteriormente, né? Então, os fatores iniciais para esse fenômeno industrial, né? Antes, os Estados Unidos, eles tinham como base principalmente a agricultura, principalmente o trabalho familiar, né? Então, todo mundo ali da família trabalhava junto. E a economia das colônias do norte e do sul eram diferentes, elas eram opostas, né? Nas colônias do norte havia uma estrutura de povoamento e na do sul predominava a exploração, né? Então, na economia do sul, por exemplo, a grande base era a plantação por meio de plantations, né, que são propriedades de monocultura, né, e que nos Estados Unidos principalmente era a monocultura de algodão, que a maior parte da produção ela vinha, a colheita ela vinha da mão de obra escrava, né? A gente tem uma série de vídeos aí dessa época americana, né, em que trata da questão da escravidão. 12 anos de escravidão é um bom filme para ver isso. Django também é muito bom. Só que grande parte dessa produção ela era enviada, destinada à exportação para o Reino Unido, né? Então os capitais eles ficavam concentrados na mão dos fazendeiros e você não tinha circulação de um mercado interno. Então esse mercado interno ele crescia muito lentamente, né? Nas colônias do norte o que se predominava era o trabalho assalariado. Você já tinha um proletariado que recebia salário, né? Um trabalho assalariado nas cidades, né? E nas famílias e também no campo, né? E isso deu condição para a expansão dessas manufaturas, das casas comerciais e dos bancos, né? Então os negócios eles foram expandindo e foram concentrando e o capital ele foi concentrando na burguesia industrial e comercial da região. E essa burguesia do norte ela passou a ter seus próprios interesses, né, até ocorrer a independência em 76. Uma outra citação também interessante é a de ordem natural, né? O nordeste dos Estados Unidos ele está no litoral, né, o que facilita ainda, sempre facilitou o transporte, o intercâmbio comercial, né, além de possuir as jazidas de ferro e as de minério de ferro e de carvão. E a expansão industrial, né, ela como eu falei, e essas diferenças entre norte e sul, elas acabaram levando a uma guerra civil, assim, um conflito armado entre norte e sul dentro do território americano, né, em que os estados do sul eles tinham adotado uma mão de obra escrava, né, e criaram os Estados Confederados da América, o ECA, e também declararam a separação com o comercial nortista. Então não havia mais troca comercial dentro do próprio território. E a Federação Norte-Americana, né, ela era dominada basicamente por esse grupo dessa burguesia industrial e comercial do norte, né, que foi criada pela dinâmica salarial da região, né? E essa tentativa de separação desses cortes de relações econômicas resultou no que se chama da Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865, né? O que acaba foi que a visão, né, o norte venceu, né? A burguesia do norte venceu e o seu foco principal era o aumento, né, do mercado consumidor,
né, de você conseguir aumentar o consumo interno, de você criar um mercado interno com força suficiente para garantir. Então, em 62 foi elaborada a Lei Homestead, the Homestead Act, que favorecia basicamente a migração de famílias que vinham do oeste americano, né? E que essas pessoas que viriam, elas iriam receber 60 mil hectares de terra, né? E caso continuasse cultivando por 5 anos, a terra era totalmente delas, né? Era posse delas, seria uma posse definitiva. E isso veio uma grande explosão, né, de imigrantes para as terras do oeste, né, para as terras do oeste americano. Essa ocupação, ela garantiu sim um mercado interno, né, ela garantiu o que se chama de imperialismo interno, mas ela foi feita por muito sangue nativo americano. Nativo americano são os índios nativos, né? Os Estados Unidos, eles praticamente dizimaram toda a população indígena norte-americana, né? Tanto é que até hoje eles ainda continuam na luta para garantia de que algumas poucas reservas indígenas que ainda existem, elas possam permanecer. Então esse povo, além de perder as suas terras, também perderam a vida, né? Então, quando em 1863 foi declarado o fim da escravidão, isso possibilitou que houvesse uma sociedade com relações de trabalho totalmente voltadas pelo salário. Não significa que com a abolição o trabalho escravo acabou, não acabou, continuou e continua até hoje, a gente sabe disso. Mas houve um pouco esse câmbio para as relações assalariadas que atendem muito mais aos interesses burgueses, né? Porque o escravo, ele não tem renda, ele não pode consumir. Então você só explora a mão, você só economiza na mão de obra, né? E assim foi se consolidando um grande mercado consumidor, né? Que se tornou muito forte depois da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que Nova York é a grande capital financeira dos Estados Unidos, onde tem as grandes empresas, onde tem as grandes bolsas de valores, né? E onde estão sediadas as principais indústrias, as corporações comerciais, as maiores corporações financeiras do país e algumas do mundo até. Então, isso principalmente por conta da localização de Nova York, né? Por estar no litoral e também por ser também de ser uma ponte entre o litoral e o interior do americano, né? Então, seguindo a tendência, os anos passados e seguindo a tendência mundial, né, os Estados Unidos também, ele fez uma descentralização industrial, né, que as empresas, elas estão procurando novas regiões que possuem custo de produção menor, então que elas consigam gastar menos, né, para que elas consigam lucrar mais, né? Então, os novos centros estão surgindo no sul dos Estados Unidos, né, na região de Nova Orleans e afins, Orlando também, Atlanta, então, que é no sul e oeste do país, né? Então, tem como pontos principais Atlanta, Orlando, Nova Orleans, Seattle, Dallas, etc. Dallas no Texas, etc, né? Então, com a intensificação houve uma intensificação da industrialização no sul, principalmente por conta da descoberta das jazidas de petróleo, né? E depois da Segunda Guerra Mundial esse processo se intensificou ainda mais. Então, bom, diferente dessas indústrias pioneiras, né? Das indústrias pioneiras, essas novas indústrias dessa nova revolução industrial, que algumas pessoas chamam de terceira revolução industrial, alguns chamam de a computarização da industrialização, são fábricas leves e limpas que empregam mão de obra qualificada e produzem bens sofisticados. Só que isso, na realidade, no aspecto da questão do trabalho, ela difere um pouco do que a gente vê na teoria, porque a exploração do trabalhador, ela só se intensifica mais, né? Mas ela ela acaba vestindo uma roupa de flexibilização. Então,
de flexibilização, mas no fundo você continua sendo, né, explorado até o seu limite, né? Então, e aí, por exemplo, né, a gente tem os Estados Unidos ainda, ele abriga a maior região com um dos maiores desenvolvimentos tecnológicos, que é o Vale do Silício, né, na região sul de São Francisco, que é um centro de indústria de tecnologia avançada, onde estão as grandes Google, Facebook, né, todas essas grandes empresas de tecnologia, elas se encontram no Vale do Silício, né, que começou a se industrializar e que recebe um incentivo governamental imenso, né? Bom, mas aí a gente tem essas indústrias que conseguiram, né, muito cedo essa industrialização, mas a gente tem também o que se chama da industrialização tardia, né? A industrialização tardia, que a gente vai tratar da questão da Alemanha e do Japão, né? Então, o Japão, ele... Deixa eu só achar aqui. Desculpa, gente, a Alemanha. O processo de industrialização alemão, ele foi rápido, né? Ele foi rápido, né? Porque em fins do século XIX, né, a Alemanha ela já havia ultrapassado o Reino Unido e a França, junto com os Estados Unidos, né? Pro avanço da segunda revolução industrial. Isso se deu principalmente por conta da unificação político-territorial, né? A unificação político-territorial da região alemã, ela foi ela foi assim extremamente chave, né, para esse processo. Então, e essa unificação, então você torna tudo um único estado, mas você também torna tudo um único mercado. Então, a possibilidade de se acumular capitais, ela aumenta muito mais, né, a partir do momento em que você institui uma moeda única, né, com a padronização do mercado interno e com a padronização de leis de mercado. E também a questão da facilidade de transporte, a disponibilidade das jazidas de carvão mineral, né, esses fatores naturais, gente, sempre são fundamentais para o desenvolvimento. É sempre onde essas grandes empresas estão de olho, né? Então, aconteceu mais ou menos o que aconteceu na Inglaterra, né? Foi migrando, um grande número de pessoas passou por essa migração, saindo do campo alemão para ir para cidade, né? Então, salariada e, consequentemente, crescia o mercado consumidor, né? E também, após perder a guerra em 1871, né, a França, né, que perdeu para a Alemanha, ela teve que pagar uma indenização à Alemanha, né, pelo Tratado de Frankfurt, e ceder as províncias de Alsácia e Lorena, né, que eram ricos em carvão e minério de ferro. Isso significava o quê? Muito mais matéria-prima, muito mais fonte de energia enquanto recurso para o desenvolvimento da indústria interna. Bom, com a crise, né, a sustentação desse processo, né, desse alavancar, ela passou por uma série de obstáculos, né? A primeira delas foi na Primeira Guerra, né? Então, houve a Tríplice Aliança, formada, né, inicialmente pela Alemanha, Áustria, Hungria, e a Itália saiu derrotada pela Tríplice Entente, composta pelo Reino Unido, França e Rússia. E quem venceu impôs uma série de sanções para os que perderam. E entre essas estava o que estava escrito no Tratado de Versalhes, né, que era pagar indenizações e restrições em termos militares e perdas territoriais, sendo que a Alemanha teve que devolver as províncias que ela havia ganhado da França anteriormente, que tinha as grandes jazidas, né? E, em consequência disso, ela caiu numa crise econômica social que forneceu as condições necessárias pro alavancar, né, do Terceiro Reich, né, o reinado, Reich é reinado,
o Terceiro Reich, que teve no poder Adolf Hitler, né, que implantou o regime nazista na Alemanha, né? E com essa influência nazista, né, o foco era a expansão de territórios, né? Por isso que o Holocausto, né, ele atingiu os judeus, gays, negros que estavam na Alemanha, que estavam na Polônia, né? Enfim, mas o resultado dessa busca, eles perderam na Segunda Guerra Mundial, foram derrotados, né? E aí os campos foram libertos principalmente pelo exército da União Soviética. Perderam foi uma grande destruição, né? Grandes perdas territoriais e também uma fragmentação política. No entanto, a Alemanha se mostrou muito eficaz na manutenção, que mesmo sofrendo as perdas territoriais, ainda era possível manter um crescimento econômico, né, da região. Então, ela alcançou isso com grande eficácia. Assim, a Alemanha é o país mais industrializado da Europa, né, onde se concentra diversos tipos de indústria. A indústria é muito diversificada de acordo com cada região, né? Então eles possuem eletrônica, calçado, roupa, plástico, químico, construção civil, automobilística, máquinas, motor naval, indústria aeronáutica, mineração, construção naval. Então é um país que conseguiu ainda manter esse processo de industrialização muito eficaz, apesar de todos os contras da guerra, né? E aí outro país de industrialização tardia foi o Japão, né? O Japão, ele foi um país muito fechado, né? Ele permaneceu fechado, excluído do mundo, né? Do século 17 ao século 19, né? O país era governado por um clã, Tokugawa, e, né, então eles começam em 1639 o que se chama de Sakoku, que significa país fechado, né? Então, que é basicamente esse período de reclusão, né, em que as únicas trocas que eles ainda faziam, né, eles haviam algumas trocas comerciais feitas com os holandeses, né, que mantinham um entreposto ali comercial com a cidade de Nagasaki, né? Então era proibida a entrada dos estrangeiros, qualquer troca comercial com outra nação era permanentemente proibida, né? Mas em 1853 os norte-americanos aportaram, né, na ilha do Japão, pondo fim a esse isolamento, né, e ao domínio do Tokugawa, né? E eles encontraram né, diante ainda do que estava acontecendo em relação ao mundo ocidental, eles encontraram um país feudal, né, economicamente defasado em relação ao resto da economia do mundo, né, do mundo ocidental. Então, na tentativa de fazer um projeto geopolítico de articulação entre os territórios, né, de controle dos oceanos especialmente, foi assinado o Tratado de Kanagawa, né, em 1854, em que forçava a abertura do Japão, né? E essa abertura foi que deu início a esse processo de desintegração da estrutura feudal, né, que encerrou de fato em 1868 com o fim do domínio Tokugawa. No final do século XIX, né, com os Estados Unidos já como uma potência industrial, eles lançaram vários planos estratégicos, né, de controle do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico. Consequentemente, o Japão se tornou um país muito importante nesse aspecto, né? Só que nesse momento, uma elite japonesa já estava bem estruturada. E os interesses dessa elite japonesa, elas eram contra os interesses estrangeiros, né? Então, a partir de então, os japoneses eles se empenharam de modo a inviabilizar o seu processo de industrialização baseado na intervenção do Estado na economia e no militarismo, o que era contra o que estava acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né?
Então, houve esse choque de ideias, né? Então, a Alemanha, a Itália e o Japão, enquanto países de industrialização tardia, eles acabaram criando uma aliança, né? Isso aconteceu na Segunda Guerra, que eles formaram o eixo Roma-Tóquio-Berlim, Roma-Berlim-Tóquio, né? Então, para os japoneses, o mais importante era o domínio de territórios da Ásia para viabilizar a expansão econômica deles, né? E o processo de industrialização japonesa, ele de fato só é efetivado em 1868, né? Que foi o fim do shogunato, né? Do Sakoku, desse período de isolamento, e a restauração do império. Então, se estendeu até 1912, em que o governo, né, o império, ele faz investimentos muito fortes em políticas modernizantes do Estado. Então, muito investimento em educação universalizada e voltada para a qualificação de mão de obra. Então, é a qualificação da própria população para trabalhar nessa indústria que eles estão querendo fazer com que ela alavanque, né? A abertura à tecnologia e aos estrangeiros, né? Isso foi mudando. E aí existe o que é chamado, né, o Zaibatsu, que significa riqueza, grupo de riqueza, né? São essas organizações de antigos clãs que vêm, por exemplo, Mitsui, Sumitomo e Mitsubishi, né? Mitsubishi não é um nome à toa, é um clã, é um grupo de famílias muito antigo do Japão, né? Elas passaram a dominar cada vez mais a economia japonesa, né? Que é essa elite japonesa que começou a controlar. Então, atuando praticamente em todos os setores dessa indústria, das finanças, né? Incorporando todas as formas de indústrias maiores e menores, fábricas construídas pelo Estado, eles transformaram em grandes conglomerados, né? E o resultado disso, dessa modernização, né, dessa política modernizante, ele fez com que o Japão vivesse um processo muito intenso e muito significativo de industrialização, né? A questão é que o país, ele sofre problemas estruturais graves, né, por escassez crônica de matéria-prima, de energia e limitação do mercado interno, né? Era o que acontecia. Então, quais foram as medidas tomadas, né? Em 1937, com esse objetivo de ocupar territórios, o Japão iniciou uma confrontação com a China, né, e que se estendeu até a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi um fator chave, porque foi o processo de maior expansão japonês, da economia japonesa, expansão territorial japonesa, né, que foi quando o país ocupou o Sudeste Asiático e as diversas ilhas do Pacífico, né. No entanto, essa política expansionista, né, ela teve resultados, né. O Japão foi destruído, né, e saiu derrotado, humilhado na Segunda Guerra, né, principalmente por conta do ataque surpresa que ele fez, que foi feito a Pearl Harbor. Tem um filme que é muito bom de vocês assistirem, né, em que os japoneses, eles superestimaram o poder militar, né. Eles fizeram um ataque na base de Pearl Harbor, uma base americana, né, num domingo de manhã em que ninguém esperava, e acabou que os Estados Unidos, obviamente, foram bater de volta, né, e eles foram derrotados, né, e aí é nesse período que ocorre, né, também o lançamento pelos Estados Unidos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, no dia 6 de agosto, às 8h15 da manhã, e no dia 9 de agosto, às 9h15, 9h30, alguma coisa, né, todo de manhã. E com a destruição do que foi a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que destruíram as cidades, levando à morte de milhões de pessoas, né, o Japão, ele não teve outra saída a não ser se render, né. E eles assinaram, né, a rendição foi assinada, né, e nesse período de rendição haviam soldados que haviam caído no território japonês e que foram presos e mantidos escravos, né, pelos japoneses. E a assinatura dessa rendição foi
o símbolo da superioridade tecnológica militar norte-americana, né? Ao mesmo tempo em que era o prenúncio do papel reservado do Japão na Guerra Fria, né? Que foi fiel aliado e aguerrido adversário econômico dos Estados Unidos, né? Então, uma Constituição foi redigida, né, imposta em 47, proibia a intervenção externa no exército japonês, que foi transformado em força de autodefesa, né, e a defesa do território japonês ficou a cargo dos Estados Unidos, né. Essas intervenções, né, os norte-americanos elegeram o Japão como o principal ponto de apoio asiático na luta contra o comunismo, né, principalmente após a Revolução, o comunismo sino-soviético, principalmente após a Revolução Chinesa em 49, né. Então, assim, o Japão ele passou a se beneficiar do tesouro americano, né, do que era investido ali. Então, eles conseguiram fazer com que houvesse uma grande disponibilidade de mão de obra barata, muito disciplinada, né? Não é mentira o que as pessoas falam sobre os japoneses serem extremamente disciplinados, né? Existe até uma questão de discussão sobre a saúde mental das pessoas, né? Porque o trabalho é muito... Porque sempre eles se tornam melhores, né? A qualificação dessas pessoas estão sempre melhores, né? E uma mão de obra disciplinada e qualificada, com maciço investimento estatal na educação, né, e pesquisa e desenvolvimento tecnológico, tanto é que o Japão tem um polo tecnológico e de educação exemplar, né, e a reconstrução de infraestrutura, né, e dos outros conglomerados. Isso fez com que o Japão ele tivesse essa vantagem sobre os concorrentes europeus e norte-americanos, né, que foi a mão de obra barata. E com o passar do tempo, os salários eles foram aumentando com o reflexo da elevação da produtividade, né, resultante desses avanços tecnológicos e desses investimentos em comparação ao processo de produção. Então, os trabalhadores japoneses eles chegaram a ter salários elevadíssimos, né, os japoneses chegaram a ser os mais bem pagos do mundo, né, o que sustentou, obviamente, um mercado interno muito grande, porque todo mundo conseguia consumir, né, e garantia um dos melhores e maiores padrões de vida do planeta. A estagnação dessa economia ocorreu em 1990, né, que provocou o aumento do desemprego e a queda dos salários. Mas ainda é um país com grande potência, né, tecnológica, né, e o grande sucesso disso dizem que se deve a eficiente e inteligente combinação do livre mercado com o planejamento estatal, né? E a crise, né, que acaba chegando para todos os países, no caso do Japão foi o grande acúmulo de riqueza no país, né, que levou os agentes econômicos a uma crescente especulação, né, a especulação com ações, o que provocou uma alta muito grande na Bolsa de Valor de Tóquio, né? Mas ainda assim os bancos japoneses chegaram a ocupar as 8 das 10 primeiras posições no mundo, né? Então, mas essa bolha especulativa financeira e imobiliária, né? Ela estourou justamente nesses anos 90, né? Então o preço de ações e imóveis despencaram, né? Provocando aí essa crise. Mas ainda assim, né? É uma região que ocupa aí grandes empresas, né, grandes institutos tecnológicos, um bom sistema de educação e um bom sistema universitário, principalmente. Os estudantes japoneses são muito bem qualificados para o mercado de trabalho. E o foco é sempre esse, né? Para os japoneses, você sai da universidade para geralmente ir trabalhar numa dessas grandes empresas, esses grandes nomes aí das multinacionais. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E, bom, quem quiser saber mais um pouco, pode me mandar e-mail, alguma coisa, que eu mando mais material, tá bom? Obrigadão, beijo, se cuidem.